Pronto. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos então dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida no Outro Mundo, escrito por Kaibar Schutter, o nosso patrono, ainda enquanto estava encarnado, por volta de 1933. Nós estamos falando sobre a morte, o capítulo específico, o mistério da morte. Então hoje vamos concluir e vamos, ao final, projetar alguns PowerPoints que vão deixar bem claro que a morte não existe, que a morte não é esse bicho de 7 cabeças, todo mundo está apavorado, não é aquela figura de negro com uma foice na mão, tem nada disso. A morte simplesmente é um sinal de que nós temos que voltar para casa, termina o nosso tempo. Então, continuando com o Kaibar Schutter. Então, o período de transformação que ele estava aqui descrevendo, que ele leu no livro do nosso, no livro do Andrew Jackson Davis. Ele escreveu o médico, o professor, o reformador, o pensador e o vidente. Então ele estava terminando de falar o que está constando nesses livros, em especial no livro O Vidente. Então ele diz o seguinte, que o período de transformação que ele acabou de transcrever para a nossa passagem para o mundo espiritual dura cerca de 2 horas. Tempo que não é o mesmo para todos os entes humanos. Diz ele, se pudesseis ver com os olhos psíquicos, perceberíeis, perto do corpo físico, o corpo rígido, uma forma fluídica, tendo a mesma aparência que o ente humano que acaba de morrer. Porém, essa forma é mais bela e está como que animada de uma nova vida mais elevada. Então diz ele o seguinte, Kaibar agora falando, esse testemunho seria suficiente para fazer desaparecer as nossas apreensões e nos revelar com uma clareza singular o mistério da morte. Mas vamos, diz Kaibar, aproveitar a oportunidade para apresentar a quem estiver lendo este livro mais 2 testemunhos admiráveis de pessoas honradas e dotadas também de faculdades mediúnicas. O primeiro caso é de Madame Florence Mariette, que escreve o que segue no livro O Mundo dos Espíritos. Conto, entre os meus caros amigos, uma jovem pertencente à alta classe da aristocracia, dotada de maravilhosas faculdades mediúnicas. Ela teve há alguns anos a infelicidade de perder a irmã mais velha, na época com 20 anos, em consequência de um mal não especificado. Edith, designarei, diz aqui a pessoa que está relatando isso, designarei por este nome o nome da jovem. Edith não quis afastar-se um só instante da cabeceira de sua irmã. E aí, em estado de clarividência, pôde assistir o processo de separação do espírito da parte material. Contava-me ela que a pobre doente, em seus últimos dias da vida terrestre, tinha se tornado inquieta, sobrexcitada, delirante, voltando-se incessantemente para o leito e pronunciando continuamente palavras sem sentido. Foi então que Edith começou a perceber uma espécie de uma ligeira nebulosidade semelhante a uma fumaça, que, condensando-se gradualmente acima da cabeça, acabou por assumir as proporções, as formas e os traços da irmã moribunda.
de modo a se lhe assemelhar por completo. Essa forma flutuava no ar, um pouco distante da paciente, da doente. À medida que o dia ia passando, a agitação da enferma ia diminuindo, sendo substituída no período da tarde por uma prostração profunda, o que foi a precursora da agonia. Edith, a médium, então, contemplava avidamente a irmã, o rosto tornara-se lívido, o olhar se lhe obscurecera, mas ao alto a forma fluídica purpureava-se e parecia animar-se gradualmente com a vida que abandonava o corpo. Um momento depois, a moça jazia inerte e sem conhecimento sobre os travesseiros, mas a forma transformara-se em espírito vivo. Cordões de luz, no entanto, semelhantes a fluorescências elétricas, ligavam-se ainda ao coração, ao cérebro e aos outros órgãos vitais da doente, ou de quem tinha acabado de falecer. Chegando então o momento supremo, o espírito oscilou algum tempo de um lado para o outro, para vir em seguida colocar-se ao lado do corpo inanimado. Ele era, em aparência, muito fraco e mal podia suster-se. Enquanto Edith contemplava esta cena, eis que se apresentaram duas formas luminosas, nas quais reconheceu o próprio pai e a avó, mortos ambos na mesma casa. Aproximaram-se então do espírito recém-liberto, romperam os cordões de luz que o ligavam ainda ao corpo e, apertando-o nos braços, dirigiram-se à janela e desapareceram. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que ela vai relatar é o seguinte: o outro testemunho é de William Staton Moses, pastor da igreja anglicana e um dos mais célebres médiuns. Eis o que ele publicou na revista inglesa Light. Tive recentemente, pela primeira vez na vida, ocasião de estudar os processos de transição do espírito. Aprendi tantas coisas dessa experiência que me louvo por ser útil a outros, contando então o que vi. Tratava-se de um parente meu, muito próximo, de aproximadamente 80 anos. Eu tinha percebido por certos sintomas que o seu fim estava próximo e corri para preencher meu triste e último dever. Graças aos meus sentidos espirituais, pude verificar que, em torno e acima do corpo, se formava a aura nebulosa com a qual o espírito deveria preparar o corpo perispiritual. E percebia que ela ia aumentando de volume e densidade, posto que, submetida a maiores ou menores variações, segundo as oscilações experimentadas na vitalidade do moribundo. Então eu pude notar que, por vezes, um ligeiro alimento tomado pelo doente ou uma influência magnética desprendida por pessoa que dele se aproximava, tinha como resultado avivar momentaneamente o corpo. A aura parecia, pois, continuamente em fluxo e refluxo. Assisti a esse espetáculo durante 12 dias e 12 noites. E, se bem que ao sétimo dia o corpo já tivesse dado sinais da sua iminente dissolução, a flutuação da vitalidade espiritual em via de exteriorização persistia.
Pelo contrário, a cor da aura tinha mudado. Essa última tomava, além disso, formas cada vez mais definidas à medida que a hora da libertação se aproximava para o espírito. 24 horas somente antes da morte, quando o corpo já estava inerte, foi que o processo da libertação progrediu. No momento supremo, vi aparecerem em formas de anjos de guarda que se chegaram ao moribundo e, sem nenhum esforço, separaram o espírito do corpo que ali jazia. Quando enfim se quebraram os cordões magnéticos, os traços do defunto, nos quais se liam os sofrimentos experimentados, serenaram completamente e se impregnaram de inefável expressão de paz e repouso. E aí conclui Caibar dizendo o seguinte: a morte, como se vê, nada mais é que uma crise, mudança para um outro estado, uma passagem da vida da matéria para a vida do espírito, das trevas para a luz, da aparência para a realidade. Então, a morte, nós vamos insistir em dizer, a morte não existe. Nós precisamos arrancar de dentro de nós essa cristalização que existe de que a morte é algo tenebroso, que é algo que vai nos levar para regiões terríveis. Não, não é nada disso. A morte vai nos levar para onde nós nos prepararmos para ir. Pois não. Por isso é que nós não devemos ficar nos preocupando com a morte, mas temos que nos preparar para ela, porque nós vamos nos encontrar do lado de lá de acordo com o estado psíquico e da vida que nós levarmos aqui. Exatamente isso. O que nós estamos pondo na nossa maleta de retorno? Preocupações excessivamente materiais? Isso vai causar um tumulto, um prejuízo muito grande para nós do mundo espiritual. Somos apegados ao dinheiro? Continuaremos lá achando que temos que ficar apegados ao dinheiro. Somos apegados aos bens materiais? Continuaremos lá apegados aos bens materiais. E eu pergunto, isso serve para quê lá? Não é nada. Nem para contar historinha para criança não serve. Porque, via de regra, quando estamos do lado de lá, como nós já vimos muitos testemunhos, nós nem acreditamos que estivemos na matéria. Tem muitos testemunhos que nós já vimos na literatura espírita. Estão do lado de lá, não, eu não vivi no mundo material, isso não existe, isso é mentira. Então nós temos que fazer crescer o nosso fator de espiritualização. Porque senão muitos de nós ainda hoje aqui, não, o mundo espiritual existe, eu não estou vendo o mundo espiritual. Quantos que não falam isso? Por quê? Estão excessivamente apegados à matéria. Acham que a matéria é pela matéria e tudo pela matéria. Só que na hora que vem o momento da separação, fica perdido. Essa nuvem, como uma nebulosa que nos envolve, pela falta da oxigenação, o excesso de dióxido de carbono, nós entramos em torpor, dormimos. Simplesmente isso. Quando acordamos no outro mundo, é outra existência. Mas a vida continua, é outra dimensão. Alguma pergunta a mais? Eu trouxe algumas projeções que eu vou fazer sobre a morte em PowerPoint para ficar bem claro que a morte, gente, a morte não existe. Eu estou do outro lado e nós estamos do lado de cá. Marcos, Pois não. só um segundo. Pois não. Você falou do caso da pessoa doente. Uma pessoa, por exemplo, que morre no impacto de uma hora para outra e não estava esperando aquilo ali, pode ter essa cristalização também que você falou? Continua e ela vai ficar, arrebenta Mas aí os já laços. vai tão rápido o processo. Né? Não, aí arrebenta os laços, mas o fluido vital ou o ectoplasma está muito impregnado e vai ficar chamando, e ele vai ficar por muito tempo ligado ainda ao corpo. Se for um acidente, é uma coisa, se for um suicídio, é um terror. Aí ele vai ver, vai consumir os bichinhos comendo, tudo, os bichinhos mordendo o resto do corpo físico, vai sentir tudo isso.
mas não sendo um acidente, que não seja ocasionado por ele, ele será assistido imediatamente. Mas é natural, dona Júlia, é assim mesmo. Vai se enfraquecendo naturalmente as ligações. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, dona Júlia. Na idade já estou. Não vamos pensar assim, porque os que vão antes, muito antes. Meu filho tem só 50 anos. A senhora tem 91, o filho tinha 51 e foi. Está vendo? Então não temos que preocupar, é cumprir a nossa etapa, a nossa tarefa. Terminou, vamos para casa, vamos fazer puxar tudo aquilo que nós prometemos, vamos fazer um balanço. Fui aprovado, não fui, dei conta do recado, não dei, e vamos em frente. Dona Júlia, a senhora, eu e todos nós já fizemos isso milhares de vezes, dona Júlia. Nossa! Ainda bem que nós não nos lembramos. Imagine se estivéssemos lembrando que eu e a Isabel tivéssemos sido lá da outra vida inimigos ferozes. Como é que nós estaríamos aqui agora? Ó, brigando um com o outro. Então é ótimo que não tenhamos a lembrança. Pois não, Isabel? Eu vou aproveitar que nós vamos falar nas projeções. Deixa eu já pegar aqui. Então eu vou preparar, eu tenho todo o computador preparado. Ah, você tem aí. Não apareceu? Tá. Bom, a morte, partida e chegada. Eu acho que a bateria daqui não foi, vou ter que ficar tudo aqui. Não vai mais. Então veja, o que é a morte? Eu já comentei, desculpa ficar aqui atrás, porque senão eu não vou conseguir fazer mudar. Está muito claro que a morte é isso aí que nós estamos vendo. Quando observamos aí Se eu tivesse grave no celular, eu ia filmar. Então veja, o que é a morte? A morte não é nada mais do que uma partida que nós estamos vendo. Então quando nós estamos vendo o barquinho indo embora, ele não demora muito, o que acontece? Está aí, ó, está escrito. Vai partindo, vai desaparecendo da nossa visão. Melhorou? Então quem observa o veleiro subir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho, com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não podemos mais ver.
mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, ah, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro, que bom, ele está chegando. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vendo sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita. E é assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, lá no além, outro alguém dirá, ah, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um de nós leva sua carga de vícios, de virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Assim, um dia, todos nós partimos como seres imortais que somos, todos nós, aonde? Para onde? Ao encontro daquele que nos criou. Então veja, partida e chegada, não tem nada de excepcional. Simplesmente a morte não existe, meus amigos. Agora, temos mais um aqui que é importante. O incrível processo da morte. Ou não morrer, estou do outro lado, que melhor. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Não utilizem, rezem, sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Partida e chegada. Nós estamos aqui, nós estamos do outro lado. Nós deixamos o Brasil, estamos na Europa. Então, só porque não está na nossa vista, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Quem disse isso? Santo Agostinho.
é bastante interessante, pensando aqui para nós estudar a vida depois da morte. Isso quem disse foi Vitor Hugo. Invisíveis, mas não ausentes. Quando morreu no século XIX, Vitor Hugo arrastou nada menos que 2 milhões de acompanhantes em seu cortejo fúnebre em plena Paris. Lutador das causas sociais, defensor do oprimido, divulgador do ensino e da educação. O genial aqui não está o genial Vitor Hugo deixou textos inéditos que, por sua vontade, somente foram publicados após a sua morte. Um deles fala exatamente do homem e da imortalidade. A morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Que digam esses que atravessam a hora fúnebre, a última alegria, a primeira do mundo. Digam se não é verdade que ainda há ali alguém e que não acabou tudo. Uma alma. Bem sinto que o que darei ao túmulo não é o meu eu, é o meu ser, que constitui o meu eu, irá além. O homem é um prisioneiro. O prisioneiro escala penosamente. O prisioneiro escala penosamente os muros de uma masmorra. Coloca o pé em todas as saliências e sobe até no respirador. Aí, olha, distingue ao longe a cantina, respira o ar livre, vê a luz. Assim é o homem. O prisioneiro não duvida que encontrará a claridade do dia, a liberdade. Como pode o homem duvidar se vai encontrar a eternidade à sua saída? Por que não possuirá ele um corpo sutil etéreo? E que o nosso corpo humano não pode ser senão um esboço grosseiro? A alma tem O mundo luminoso é o mundo invisível, o mundo do luminoso é o que não vemos. Os nossos olhos carnais só veem à noite. A morte é uma mudança de vestimento. A alma que estava vestida de sombra vai ser vestida de luz. Na morte o homem fica sendo imortal. A vida é o poder que tem o corpo de manter a alma sobre a terra pelo peso que faz nela. A morte é uma continuação. Para além das sombras estende-se o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra, tornam-se cada vez mais luz, aproximam-se cada vez mais e mais de Deus. Ponto de reunião é infinito. Aquele que dorme e desperta e vê que é homem.
vida continua como eu falei. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. Então, para nós chegarmos a esse finalzinho aqui, ó, o ponto de reunião no infinito, aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito, tem que elevar o nosso fator de espiritualização. E isso está à nossa possibilidade, depende de cada um de nós. Muitos consideram que o falecimento de uma pessoa amada é uma verdadeira desgraça, quando em verdade morrer não é finar-se nem consumir-se, mas libertar-se. Assim, diante dos que partiram na direção da morte, assuma o compromisso de preparar-se para o reencontro com eles na vida espiritual. Prosseguem sua jornada na Terra sem adiar as realizações superiores que lhe competem, pois elas serão valiosas enquanto você fizer a grande viagem, qual a grande viagem à madrugada qual a madrugada, a claridade da eternidade. Era isso, acabou. Então veja, eu fiz questão de passar isso. A morte não existe. A morte simplesmente é uma passagem. Mais do que isso, todos nós já passamos por isso N vezes. E passaremos ainda por quantas vezes se fizerem necessárias, até que aprendamos os ensinamentos do Cristo, amor a Deus e amor ao próximo. Aí não precisaremos voltar para este nível, estaremos num nível mais elevado. Alguma pergunta? Algum comentário? Pois não, Isabel. A Isabel me fez uma pergunta sobre a cremação. Emmanuel diz o seguinte: a cremação pode ser feita, mas devemos esperar pelo menos 72 horas. Após isso, pode ser cremado, porque é o tempo que os trabalhadores espirituais precisam para desatar os últimos laços. Porque aqueles que são muito apegados à matéria têm uma dificuldade maior para se desligar disso. Pois não, Pedro. 72 horas, o próprio Cristo deu testemunho disso. Ele apareceu só após É verdade. de 3 dias. Exatamente. Isso aí. É verdade. Alguma pergunta a mais? Vai, dona Júlia. Será que na será que Espera. Quando a gente avisa, não avisa. A gente tem que avisar, eles esperam. Eles esperam. Esperam. Não, eles esperam. Pode pedir. Tem que pedir, eles esperam. Alguém levantou a mão? Não, fui eu. Foi, Norma. Eu queria fazer um comentário só, mas aqui assim, não sei se eu estou enganado. Eu acho que também depende um pouco do grau de evolução daquele ser humano que está em desprendimento do corpo físico. Eu, por exemplo, não vou ter condição de pedir ou ser cremado, porque eu sou tão ligado ainda às questões materiais que eu não quero ver o meu corpo sendo tomado, Já queimado. escrevi, já pedi para a família. Não é? Então eu acho que vale uma observação que depende muito também do grau de evolução de cada pessoa, porque tem gente que vai ter, logicamente, um desprendimento e vai para o plano espiritual rapidamente, não vai haver decomposição, não vai haver nada, enfim, né? Agora também eu acho que isso é relativo, não é? Cada um decide, cada um tem que tomar a sua decisão. Não nada pode ser imposto. Quando você achar, opa, eu acho que deve, decida. Você tome a decisão. Cada um de nós tomará a decisão. Mais perguntas? Então, meus amigos, amigas, muito obrigado aos internautas. Vamos, no próximo encontro, nós voltaremos a continuaremos esse estudo. Muito obrigado a todos.